Meus queridos irmãos, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Que bom estarmos aqui novamente. Eu estou muito feliz pelo retorno que vocês nos deram aí ao começar a compartilhar, divulgar. Alguns já estão aí comentando para nós aprofundarmos nesse assunto sobre autoridade. A Deus a glória pela sua palavra, a Deus a glória por ser autoridade soberana, suprema, suficiente. Olha, por isso ele é um Deus de autoridade, ele estabeleceu a autoridade. Eu vou dar continuidade aqui, lendo Romanos 13, alguns versículos. E peço que você atente comigo aí para esta verdade. E nós temos um caminho a percorrer, mas eu vou procurar fazer os vídeos curtos, porque eu sei que o seu tempo também ele precisa ser bem regido para que você extraia toda a revelação e também desfrute do princípio quando você aplicá-lo segundo a própria Escritura nos orienta, tá bom? Romanos 13, do versículo 2 ao 4, diz assim: Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o terror daqueles que praticam as boas obras, mas para os que praticam más obras. Queres tu, pois, não ter medo da autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, ou não é sem razão que ela usa da espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que faz ou que pratica o mal. Olha, eu vou trabalhar aqui um pouquinho sobre autoridade civil. E você sabe que o símbolo desta autoridade é a espada. Olha, para você não ficar assustado logo no início, eu quero te trazer algumas questões para refletir comigo em termos gerais do sentido da palavra, o significado da palavra autoridade. É o poder legítimo de comando e ação de qualquer organização hierarquizada. Lembre-se, pelo vídeo anterior, que hierarquia não tem nada a ver com superioridade nem inferioridade. Organização. Quem exerce autoridade tem poder legítimo de comando e de ação. Escute, isso significa autoridade. É por isso que a origem da palavra autoridade, autor de autoridade é aquele que origina. É onde tudo começa com autoridade. Origem, autoridade, promotor, autoridade, autor. Ele é o originador. Quando nós estivermos caminhando nesse estudo mais para frente, eu quero que você compreenda assim, a beleza do que é o exercício de uma verdadeira autoridade. A beleza. Mas, por enquanto, eu quero que através desse texto você comece a fazer diferenças
entre algumas coisas. Primeiro, não confunda a personalidade do líder com o princípio de liderança. Lembre-se que você precisa perceber que o estilo de liderança e a personalidade do líder não é a mesma coisa que princípio de liderança. É por isso que este texto de Romanos 13, ele é tão importante, tão esclarecedor. Por que que Deus, o Criador, deseja que nós venhamos nos sujeitar ou nos submetermos às autoridades? Por causa do princípio de autoridade, não por causa do estilo do líder, nem pela personalidade do líder. Lembre-se que honrar a autoridade é incondicional, mas não significa que você tem que obedecer a toda a autoridade. A honra é incondicional, a obediência não. Então, deixe isso ficar bem clarificado na sua mente, porque eu dei o exemplo ontem de Nabucodonosor, dei o exemplo lá de Faraó, de Ciro. Foram autoridades levantadas por Deus, vieram da parte de Deus. Mas nem todas elas tinham uma personalidade agradável, muito menos um estilo de liderança aceitável. Mas quando você vê José diante de Faraó, Daniel diante de Nabucodonosor, você percebe que aqueles homens traziam o princípio que Deus estabeleceu. Eu até citei ontem Daniel, o livro do profeta Daniel 2:21. O Deus que muda os tempos, as estações. Que ele ergue reis, que ele levanta reis, que ele depõe reis, ele abate reis, porque Deus é a autoridade suprema. E é ele que dá a sabedoria ao sábio e entendimento ao entendido. Na verdade, o entendido entende porque recebeu entendimento da parte de Deus quando se aprofundou no conhecimento dessas verdades. Olha, vamos aqui então perceber que a espada, ela é um instrumento de punição. Ela não é um instrumento de flagelo, muito menos de carícia. A espada é um instrumento de morte. Ela é mortal. E as Escrituras vai nos dizer claramente, olha para você ver, que nós não deveríamos temer as autoridades se nós praticamos o que é certo, o que é correto, o que é direito. Mas se nós praticamos obras más, as coisas incorretas, erradas, a própria Escritura, através do apóstolo Paulo aqui em Romanos 13, fala: tenha medo, porque não é sem razão que ela traz a espada. A autoridade, ela tem o direito de usar a espada. E ela o faz como ministro de Deus. Então, a grande eu tenho chamado de distorção, ou falta de entendimento, quando se fala principalmente no meio religioso, não nos cidadãos do reino, mas o meio religioso, esse período de política, por exemplo, eu vejo quanta tolice e quanta babaquice, as pessoas falando de autoridade, criticando a autoridade por causa da autoridade querer estabelecer a ordem.
e defender não o bandido por meio daquilo que eles chamam de direitos humanos, que de direito humano não tem nada. Defende o malfeitor que precisa ser corrigido, expõe o cidadão de bem. Isso é balela, isso é mentira. E ainda usam a palavra amor, que nós temos que amar a todos, né? Ok, nós temos que amar a todos, mas amar as pessoas não significa tolerar seus erros, suas práticas pecaminosas. O apóstolo Paulo, ele tinha entendimento profundo do que ele estava falando, é por isso que ele não vai falar sobre isso, e a gente vai ter a oportunidade de ver outros textos. Ele não vai falar sobre isso apenas aqui na carta aos Romanos. Ele vai falar mais sobre essa questão de autoridade, liderança, governo, que muitas pessoas não querem se submeter a elas. Ontem eu usei uma frase que o lugar mais alto para se estar é debaixo de autoridade. E a menor distância, a frase que eu quero trazer para você hoje, para a grandeza, lembra lá da promoção? É se submeter à autoridade. Então você vê que algumas pessoas não estão rompendo, isso vai ficando cada vez mais clarificado para você no decorrer do estudo, porque eles não aceitam o princípio que Deus estabeleceu. Eu já falei aqui dos tipos de autoridade, autoridade civil, autoridade familiar, os filhos ainda tem filhos que não entenderam isso. Né? Autoridade social, autoridades eclesiásticas e essas autoridades governamentais. Eles vão corrigir, eles vão disciplinar. Só que em alguns casos o nível é muito forte e se nós não entendermos o princípio, nós vamos distorcer a revelação das Escrituras. Olha, pense bem comigo sobre o que o texto está dizendo. A autoridade é ministro de Deus, vingador contra o que pratica o mal. Mas lembre-se, faça o bem e terá o louvor dela. A verdadeira autoridade, ela tem aquele propósito que nós citamos lá no vídeo anterior. Prover, proteger e promover. Por isso, a verdadeira autoridade está relacionada com autor, ópito de originador ou promotor, que vai promover. Mas se você não entender os princípios, não haverá promoção. E aí você vê muitas pessoas se equivocando diante das lideranças e muitos esquecendo que eles também são líderes. E eles querem submissão à sua liderança, mas não querem se submeter às demais autoridades. Para pensar um pouco, eu vou concluir aqui. Você sabe que nós temos 2 textos ainda, o lá de Mateus capítulo 8, lá sobre aquele centurião, ok? Ele trazia a espada. Agora também o texto que nós vimos ontem sobre Pilatos, querendo ser maior do que aquele que lhe deu a autoridade. E querendo testar Jesus nesse quesito. Ok, nós ainda vamos voltar nisso e você vai compreender mais coisas que precisam ser compreendidas. Então espero que você, nesse vídeo de agora, mais uma vez, assimile isso e cuidado com o que você pensa sobre a autoridade e até mesmo com aquilo que você fala contra a autoridade. Vamos aprofundar nesse assunto. Com relação à autoridade, não é a pessoa de autoridade que você está obedecendo. É o princípio de autoridade. Pense nisto. E a gente vai continuar nesse caminho. Espero que você esteja compartilhando, comentando. Eu nem pedi para você curtir o vídeo, mas eu vi que muitas pessoas já estão curtindo o vídeo porque estão entendendo certas realidades que ainda estão ocultas a muitas outras pessoas.
e por estar oculta, a sociedade no qual nós estamos vivendo está desorganizada, fragmentada, bagunçada. É uma sociedade anarquista que não quer entender o que Deus está falando pelas Escrituras ou fazem de conta que não estão entendendo. Todas as mazelas de uma sociedade é fruto da quebra deste princípio. Quer seja no lar, quer seja na escola, nas igrejas, nos ambientes de trabalho, em todos os demais relacionamentos, quando não se entende o princípio de autoridade, acontece o que nós vemos. As cadeias cheias de pessoas. O machismo sendo ovacionado e depois do outro lado o feminismo sendo exaltado. Escute, certos tipos de protestos que nos envergonham. Quando você não assume a sua responsabilidade, você quer atribuir a responsabilidade a alguém e quer cobrar algo de alguém que você mesmo não pratica. Lembre-se que a sociedade destruída, famílias disfuncionais, é apenas reflexo da desobediência ao princípio de autoridade. Que Deus nos ilumine. Espero que você continue comigo aí até o final. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.